E hoje eu já quero ler esse devocional com vocês e comentar, né, algumas coisas sobre ele, porque eu achei muito bom. E eu acho que tem muitas vivências, né, que a gente vai passando ao longo da vida que nos fazem repensar muito e ver muito sentido nas coisas que estão escritas aqui hoje. Pelo menos assim foi comigo. Então vamos lá. O título do devocional de hoje do Café com Deus Pai, tá? É Obedeça. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: No meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei por socorro e ouvistes o meu clamor. Está lá em Jonas, no capítulo 2, verso 1 e 2. Cada um de nós enfrenta condições diferentes ao longo da nossa existência. É fato. Podemos não escolher o que a vida nos trará, mas podemos definir o que vamos fazer com o que ela nos entregar. Se estivermos deslocados do nosso destino, não prejudicaremos apenas a nós mesmos, mas poderemos até causar tempestade na vida das outras pessoas. Olha o quanto isso é sério. Quando a gente escolhe andar por nossos caminhos, quando a gente não escuta o que Deus tem nos ordenado, lógico que é um prejuízo gigante para a nossa vida, é um atraso no nosso caminho, mas a gente não prejudica só nós mesmos. Quando a gente está triste, percebe, todas as pessoas ao nosso redor entristecem também. Ou repare o contrário, quando alguém que se ama está triste, quando alguém que se ama está chateado, isso não te afeta de uma forma como se você estivesse vivendo aquele processo que ela está vivendo, e às vezes até pensasse, nossa, podia ser comigo, que eu prefiro sofrer do que ver o outro sofrer. Então veja como os acontecimentos da nossa vida, eles afetam todo o entorno, todas as pessoas que nós amamos. E às vezes, além, né? Às vezes a gente até impede de algumas coisas boas chegarem, porque a gente repele as pessoas, os acontecimentos de chegarem, por causa de cabeça dura mesmo. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, por não ouvir o que Deus tem nos falado, nos mostrado. A gente quer tampar o sol com a peneira às vezes, né? E, seguindo, foi exatamente o que aconteceu com Jonas ao desobedecer à ordem dada por Deus. Como consequência, ele prejudicou os que estavam à sua volta, sendo necessário ser lançado fora da embarcação a fim de salvar toda a tripulação. Olha isso, gente. Jonas precisou ser lançado fora, porque estava prejudicando toda uma tripulação. Onde ele estava, né? Ele estava num barco e começou a acontecer uma tempestade gigantesca, e tudo porque ele estava na embarcação. Então vocês pensem, talvez você pense, mas eu não fiz escolhas erradas, nem desobedeci a nenhuma ordem, e mesmo assim a vida acabou me machucando. O que fizeram com a minha vida não me deu escolha. Eu entendo você, também já pensei assim, mas quando conheci Deus e me entreguei totalmente a Ele, entendi que mesmo em meio a situações difíceis é possível converter dor em testemunho. Gente, quando nós caminhamos com Deus, não quer dizer que nós não teremos provações, não. Inclusive, eu até acho que as provações são muito maiores. Mas a gente tem uma segurança tão grande de saber que Ele está do nosso lado, que Ele está conduzindo. E o principal, o Senhor, Ele não desperdiça dor. Se você vivenciou algum momento difícil, você tem passado por algum momento difícil, saiba que ele não é desperdiçado por Deus. Se Deus permitiu acontecer, ele tem um propósito gigantesco para transformar essa dor em testemunho, para abençoar não só vocês, mas todo o entorno. Lembra que a gente falou que quando a pessoa não está alinhada, ela prejudica? Quando ela está alinhada, todos os acontecimentos bons não vêm só para ela, rebate em todas as outras pessoas que caminham com ela também. Seguindo. Entendo que é melhor ser engolido por um peixe do que chegar a um lugar errado. Olha, porque os processos, ainda que difíceis, têm o poder de nos alinhar ao propósito. O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio? Nos dá o livre-arbítrio, sim. Só que tem hora que Ele olha lá de cima e fala, nossa, meu filho está vivendo de uma forma tão precária, tão minguada, tão vazia, achando que o que ele tá vivendo é bom, mas ele tá vivendo tão pouco, eu tenho coisas tão maiores para ele. Chega de ver ele viver nessa mediocridade. Vou arrancar ele daquele lugar. E aí o Senhor muitas vezes nos arranca de lugares, nos arranca de situações, nos arranca de pessoas, para poder nos conduzir para uma vida de abundância, uma vida de sentimentos reais, verdadeiros,
sem ilusão. Vocês estão entendendo o negócio aqui? Às vezes é necessário, gente. Às vezes acontecem umas coisas assim tão inesperadas na vida da gente, algumas perdas tão inesperadas que a gente fica tão chocado e a gente começa a ficar até entristecer com Deus. Mas se Ele te arrancou dessa situação, se Ele te arrancou desse lugar, se Ele te tirou pessoas, é porque Ele sabe que o que Ele tem pra você é muito melhor, é muito maior. E às vezes a gente precisa passar por isso. Por quê? Vamos continuar a leitura, né? Entenda que Deus não precisa de processo para nos dar algo. Mas o fato é que, muitas vezes, nós é que precisamos deles. Quando os momentos difíceis chegarem em sua vida, não permita que o paralisem ou afastem você do propósito. Pelo contrário, volte atrás, se necessário, e redefina sua rota de acordo com as orientações do céu, pois só assim você viverá o propósito que Deus traçou para a sua vida. Não adianta correr não, gente. Não adianta correr. Deus, Ele é tão misericordioso que mesmo às vezes a gente nem querendo, Ele ainda usa da misericórdia e fala, não, Ele não quer, mas Ele merece mais, eu tenho mais para Ele, eu já escrevi a história dele, eu escolhi Ele desde o ventre da mãe dele, antes mesmo que Ele fosse concebido, eu já pensava nele, eu já tinha um propósito para Ele nessa terra. E os processos, eles são necessários. Deus não precisa deles, conforme lemos aqui. Mas nós precisamos dele para entender o propósito dele, para entender a nossa identidade em Cristo também. E a gente só aprende isso vivendo. E às vezes ele justamente nos tira o chão, nos arranca todas as nossas bases sólidas para a gente entender quem nós verdadeiramente somos. Isso é um resgate de identidade. Às vezes, gente, enquanto a gente não tá sozinho no barco, a gente não entende quem a gente é. Quantas vezes a gente não anda à sombra de outras pessoas, vivendo os sonhos de outras pessoas, vivendo para outras pessoas e pensando que o nosso propósito é simplesmente esse. Mas não, Deus te fez para uma causa em específico, um propósito em específico, e Ele quer te abençoar. Então, se tá doendo, se você tá passando pelo propósito, agradeça. Onde Ele quer te levar é muito maior e melhor do que você já pensou ou imaginou. Deus tem o controle de tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês tenham um dia abençoado. Até a próxima. Abraço.